Amigos, amigas, mais uma vez, Elucidações Espíritas. Hoje nós vamos até a cidade de Marília, estado de São Paulo. Quem vai estar falando com a gente é um juiz de direito aposentado, o Dr. Donizete Pinheiro. O tema também é muito importante, o tema é aborto. Esse tema aqui precisa ser trabalhado, muitas pessoas precisam entender e compreender, porque está na mídia, né? E vamos nesse momento falar com o nosso amigo, que é do Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Doutor Donizete, seja bem-vindo no programa Elucidações Espíritas para o Brasil, para o Uberlândia e para o mundo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês e com todos aqueles que vão nos acompanhar nesse assunto tão importante, tão atual, não só para o Brasil, mas como para todo mundo. Muito bem. Esse tema, ele está na mídia, né? Está muito sendo discutido, Congresso, Supremo, as pessoas na rua falando, comentando. Doutor, o aborto é um crime? A realização de aborto? Bom, nós vamos pensar no aspecto legal. No Brasil ainda existe o crime de aborto formalmente, mas o Código Penal prevê algumas exceções para se considerar crime, né? Ou seja, é isento de pena o aborto quando, no caso de estupro, o caso de risco para a vida, essa é a lei. No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em alguns casos específicos, que o aborto de anencéfalos, que são os bebês que nascem com uma deformação cerebral, não seria aborto, não seria crime. E também definiu alguns outros casos também em que se poderia praticar o aborto até determinado tempo de gestação. Essa é uma questão legal. Nós temos no planeta todo vários países que permitem o aborto, alguns de forma legalizada, inclusive com assistência do governo, com hospitais vários, e outros que permitem o aborto em certas circunstâncias, até 3, 4 semanas de gestação. Então, não há uma unanimidade no nosso planeta, no nosso mundo, quanto à questão da criminalidade ou a legalidade do aborto. Nós podemos fazer uma abordagem no aspecto espírita, que tem uma outra conotação, independentemente da legislação humana, né? O homem pode pensar no aborto de forma legalizada, aceita socialmente, mas o importante para nós espíritas é pensarmos o que significa o aborto perante a justiça divina. Muito bem. O aborto que são realizados, a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, ela vem falando, e há toda uma organização a nível de palestras, de orientação, porque há uma preparação desse espírito que vai reencarnar, não é isso, doutor? Isso. De uma forma geral, os espíritos reencarnam com uma programação espiritual e com uma assistência dos técnicos da espiritualidade. Porque a reencarnação é um processo bastante complexo. Embora aqui na Terra, geneticamente, seja o encontro do espermatozoide com o óvulo, formando um embrião, mas por trás disso, nós espíritas sabemos que esse momento, a concepção, muitas vezes está preparado para que o espírito reencarne, tenha uma experiência aqui na Terra. E isso é que é o importante. Infelizmente, a maioria da população do mundo não tem essa informação. Nós espíritas temos, e aí surge uma grande responsabilidade de todos nós que conhecemos
a doutrina espírita, os seus ensinamentos e as consequências de nós impedirmos que o espírito reencarne. Deve ser doloroso, né, para o espírito que preparou, houve um encontro, houve uma aproximação de vínculo, de família, e de repente é cortado essa ligação. Para o espírito que está querendo reencarnar, deve ser muito frustrante, deve ser muito desagradável e uma frustração total, né, doutor? Sim, porque há uma expectativa. O espírito só consegue se aperfeiçoar, evoluir pela reencarnação. Também só consegue expiar as suas faltas, dar paz à sua consciência pela reencarnação. Então, se ele tem as portas fechadas de uma ou de outra maneira, então é frustrante e espíritos mais inferiores, mais rebeldes, muitas vezes se rebelam contra aqueles que praticaram o aborto e até mesmo se convertem em espíritos obsessores. Então é muito complexo, do ponto de vista espírita, né? A gente procura sempre orientar e aconselhar para que se evite que isso aconteça. Na realidade, as reencarnações programadas, o espírito tem todo um preparo, preparando pais, preparando familiar, e no momento que eles estão todos voltados a vir para esse planeta, para a Terra, com a frustração que o senhor falou que ocorreu, de não poder reencarnar, pode também ter um grande problema no laço familiar, né, doutor? Sim, as grandes informações que nós temos sobre a questão do aborto, os estudos que são realizados, é que, na verdade, o aborto é uma medida extrema quando a mulher ou os pais acabam não querendo ter aquele filho, mas que psicologicamente e espiritualmente sempre fica lá no fundo uma culpa, uma preocupação quanto ao fato de ter abortado. Então não é um procedimento que se faz com muita tranquilidade. Claro que tem aquelas pessoas mais sensíveis, aquelas pessoas que não conseguem compreender a espiritualidade e que acham muito natural fazer o aborto. Mas quando se tem uma maior consciência, o aborto sempre vai resultar em sofrimento, em tristeza, em culpa mesmo, remorso pela prática que foi realizada. Doutor, eu acredito que vários profissionais da área da saúde, eles estão com dificuldade até de poder cumprir algumas normas, legalidade do aborto depois de 22 semanas, já que as pessoas estão sendo muito sensibilizadas e as próprias pessoas que faria esse aborto, ajudaria uma mãe, uma futura mãe, eles ficam também em situação muito difícil, né? Realiza para cumprir a pedido das autoridades. Não realizando, pode ser punido. Se realiza, a sua consciência fica cobrando. Situação muito difícil, hein? Porque o juramento do médico é salvar vidas, né? Não é tirar vidas. Então a maioria dos médicos não quer realizar o aborto. E há um problema de consciência também, porque aqueles que são mais religiosos, que são mais pela vida, que têm as suas próprias convicções com relação a não ser lícito, ético, moral de você abortar, eles não se sentem à vontade em fazer isso, e eles podem mesmo, por uma alegação de consciência íntima, né, não realizar o aborto. Podem se furtar a isso. Mas é um problema muito sério. O problema do aborto não é só um problema individual, pessoal, de consciência, mas é um problema social. E
os administradores, os legisladores vão ter que resolver de alguma maneira isso. Quando a gente olha o panorama mundial, uma grande tendência na liberação do aborto. Mas o que a doutrina espírita vem falar é da nossa responsabilidade espiritual, independentemente da lei liberar. É levar as pessoas a pensar com espíritos imortais, com a reencarnação, o que é muito difícil. É difícil nós espíritas argumentarmos com legisladores, com administradores, governantes, sobre a questão do aborto. Porque o que nós defendemos não é, na verdade, a vida, porque a vida é imortal. O que nós defendemos, como diz o Livro dos Espíritos, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, no tópico Retorno à Vida Corporal, o problema do aborto está relacionado com impedir-se que o espírito reencarne e tenha a oportunidade de evolução. Só que a reencarnação é um princípio espírita e de outras religiões, como o budismo, como o hinduísmo. Mas como é que nós vamos convencer legisladores, governantes sobre a reencarnação? É difícil. Então, nós espíritas precisamos ficar muito tranquilos com relação a isso. Inclusive, eu não vejo como produtivo que nós levantemos a bandeira contra o Estado, contra o governo, contra o Congresso, para que o aborto continue sendo criminalizado. Porque nós encontramos um problema sério na nossa sociedade, porque, independentemente da lei, o aborto continua sendo praticado. Os ricos praticam o aborto fora do Brasil, praticam o aborto pagando muito caro por isso, e os pobres fazem o aborto por conta própria e acabam morrendo por isso. Então é um problema social bastante grave, que os homens não serão convencidos com os nossos argumentos. Então é uma luta quase que inglória do Espiritismo de nós queremos que os legisladores abandonem essa ideia. O grande papel do Espiritismo deve ser ensinar, deve ser orientar o indivíduo, a mulher e o homem, quanto às suas responsabilidades espirituais, morais e perante a justiça divina. Porque, independentemente do que a lei legalize ou descriminalize, nós teremos aí a consciência da ética moral, da ética espírita, quanto a não realizarmos o aborto, a interrupção de uma gestação e uma gravidez. Doutor, o senhor acredita, ou o senhor tem aí alguma pesquisa, não sei como é que está a pesquisa, mas acho que nenhum religioso é favorável o aborto do jeito que está sendo colocado, em 22 semanas. Parece que evangélicos, católicos, espíritas, budistas, todo mundo acho que não é favorável. O senhor conhece alguma religião que tem pensamento diferente das outras? Sim, eu não tenho um conhecimento particular quanto aos religiosos, Mas o problema é que é uma convicção pessoal, porque o que se discute muito é quando começa a vida, e nem os cientistas têm uma conclusão a respeito disso, porque alguns dizem que a vida começa quando se forma o sistema nervoso. Enquanto o sistema nervoso não está constituído, não se tem consciência de vida, não se tem existência. Então a vida começaria não na concepção, mas começaria na formação do sistema nervoso, que dá com algumas semanas. Então,
fora mesmo do papel religioso, a crença religiosa tem um aspecto científico que muitos se utilizam para justificar o aborto. Porque dentro de um congresso de vários países, há uma defesa muito grande do aborto. E não são todos materialistas, são religiosos também. Mas o argumento está exatamente nisso. Quando que a vida começa? Para nós espíritas, a alma já existe, ela é pré-existente ao corpo. A concepção é o momento do início da reencarnação. Mas não é essa a crença das outras religiões. Tem a questão de quando é que começa a vida. Só para a gente perceber como que isso é complexo. Eu fui juiz durante 30 anos. Eu nunca tive um processo de aborto. Imagine isso. E se nós formos perguntar para os demais colegas, raros são os processos de aborto. Por quê? Porque acabam nem chegando, como se diz, às barras do tribunal, às portas do tribunal. Porque é uma questão em que as pessoas acabam resolvendo isso de uma maneira muito escondida, muito oculta, e que não chega a uma denúncia na delegacia. Porque se você pegar uma gravidez num casal, às vezes os dois não querem ter filho, aí na 3, 4 semanas percebe que houve a gravidez, então toma-se logo um remédio abortivo para expulsar o feto. Os casos que mais aparecem nos tribunais são aqueles de uma gravidez mais avançada e que o feto já está assim, bastante grande, 3, 4 meses, 5 meses, e que já se percebe uma gravidez na mulher, e o aborto é feito de uma maneira muito drástica, com às vezes destruição do feto por instrumentos e por remédios bastante abortivos, colocando inclusive em risco a vida da própria mãe. Mas os abortos provocados, assim que se percebe a gravidez com 2, 3 meses, isso acaba sendo realizado sem que a notícia alcance as autoridades. Então, o Estado ele tem muitas discussões a serem feitas para que as coisas aconteçam. A proposta agora recente é você equiparar o aborto ao homicídio. Então, é uma atitude bastante drástica, uma pena mínima de 6 anos para um homicídio simples, em que você vai mandar a mãe que abortou para a cadeia. Isso em qualquer situação, até mesmo de um estupro. É muito complexa a questão e nós não podemos tirar conclusões apressadas com relação a isso. Por isso que o que nós falamos é o seguinte: o compromisso da doutrina espírita é o compromisso do ensino quanto às questões espirituais, em nós levianamente entrarmos numa discussão sem percebermos a complexidade que é isto para a sociedade, seja de qualquer país. Nós vimos recentemente que a França, que já liberava o aborto, agora colocou a liberação na Constituição. Então, em termos de planeta, o aborto praticamente está liberado em várias situações. São poucos países que não permitem o aborto em algumas circunstâncias, mas no geral a tendência mundial é da liberação do aborto. Doutor, baseado no que o senhor falou, que a tendência é ser liberado, então as pessoas estão mais críticas, estão mais assim materialista, está pensando só em si. O que aconteceu com as pessoas? O mundo parece estar todo mundo
estava voltado para liberação de coisas que no passado ninguém aceitava. Hoje tem um grande maioria que você está falando que está aceitando essas situações. O espírito é 100% contra? Olha, eu não tenho uma estatística, se os espíritas são 100% contra, né? Mas quando nós pensamos com o conhecimento espírita, né, aquilo que a doutrina espírita nos oferece, em termos da nossa responsabilidade perante a justiça divina, nós não devemos concordar com o aborto. Mas não concordar com o aborto não significa que nós devamos mandar a mãe para a cadeia, o que é uma coisa diferente, porque o Estado tem outros mecanismos administrativos para responsabilizar o cidadão. Tem várias formas de você dizer para a população, para o cidadão, para a mulher, para o homem: olha, isso não convém à sociedade. E porque não convém à sociedade, existe responsabilidade, existe uma reparação. Hoje nós temos medidas socioeducativas, medidas restritivas, que pode ser a conscientização quanto à maternidade, quanto à paternidade. Tem vários mecanismos legais que podem orientar, educar o cidadão, sem necessariamente se tornar um processo de crime. E mandar uma mulher, né, às vezes uma jovem de 18, 19 anos, que ficou grávida, o namorado abandonou, o pai não quis aceitar, e vai processar e mandar para a cadeia junto com assassinas, com outras criminosas, né, traficantes. Eu acho que existem medidas que podem ser tomadas para a educação sem que sejam drásticas, como se quer, né? Vamos punir, é criminoso. Não, a coisa tem que passar muito mais pela educação do que propriamente pela criminalização. Muito bem, doutor Donizete, aprendemos muito, foi muito bom. Vamos agora enviar para o Brasil e o mundo, e nós temos que agradecer a sua participação. Em outro momento nós vamos retornar com outro tema, tá bom, doutor? Tá bom, então. Tá bom? Um abraço, com Deus. Obrigado, um abraço. Muito bem, falamos, né, com o doutor Donizete Pinheiro, da cidade de Marília, né, um juiz de direito aposentado, que trabalhou muito, e agora falando para todo mundo, né, para o Brasil, para o mundo, esse tema aborto. Aprendemos muito. Gente, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima semana.